Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. Que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinatos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, vocês que nos acompanham pelos meios de comunicação, nós, quando nos reunimos, nós primeiro participamos da mesa da palavra. A mesa da palavra é o próprio Deus se dirigindo a todos nós, cristãos, independente de ser católicos ou não. Esta palavra é dirigida a todos nós, cristãos, aqueles que seguem Jesus Cristo. E nós, neste ano B, voltamos então, depois de lermos e meditarmos o capítulo 6 de João, novamente a Marcos. E o texto de hoje é uma grande interrogação para nós, um questionamento para todos nós. E Jesus começa citando o profeta Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha que frase forte de Jesus. Por que Jesus falou isso? Qual era o contexto em que Jesus faz esta afirmação? Jesus entra em conflito com os setores mais piedosos da sociedade judaica. E ele faz a crítica. E qual é a crítica que Jesus faz? É o escândalo daquele tempo, eles viverem, os doutores da lei, os fariseus, os escribas, de imporem uma religião vazia de Deus. Essa é a primeira característica, uma religião vazia de Deus. E a segunda característica da crítica de Jesus é o pecado de substituir o que é a vontade de Deus por tradições humanas, pelo rigor à lei. Este rigor para ter os interesses, outros interesses, não os religiosos, mas os interesses daqueles que dominavam a religião à época, com o poder político, com o poder religioso, com o poder da própria cultura.
Vocês lembram da primeira leitura que nós ouvimos? Na primeira leitura foi dito assim para o povo: respeitem a lei. Deus deu ao povo e fez com esse povo uma aliança. E esta aliança foi selada na lei. Esta lei deve ser observada. A lei de Deus. A aliança realizada no Antigo Testamento deve ser observada, renovada, claro, na nova e eterna aliança por Jesus Cristo. Então a lei existe, mas o que acontecia com aqueles que dominavam a religião? Os donos da religião faziam outras leis que buscavam os interesses pessoais de grupos e não a aliança de Deus. Entendem? Era esse o contexto em que Jesus faz a crítica, dizendo que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. E para nós? Como soa isto nos nossos corações? Essa crítica de Jesus? Qual é a nossa opção, nossa vocação cristã para responder aos desafios que nós enfrentamos hoje? Esta colocação de Jesus, essa crítica de Jesus, acredito que serve a cada um de nós. Lembram-se que Marcos sempre nos fez essa perguntinha: quem é Jesus? Como vivemos nossa pertença à comunidade igreja? Ser cristão, cristã, é ser um seguidor de Jesus, é ter um compromisso com a comunidade. Então, como nós temos respondido aos apelos que Jesus nos faz? As palavras de Jesus são fortes. Vocês honram a Deus com o coração ou só com os lábios? Vivemos um tempo de crise. Ninguém nega isso. E a palavra crise é falada a toda hora. Agora, eu acho importante, se nós aproveitarmos a crise para a gente crescer. A palavra crise vem junto com na etimologia, a palavra, a etimologia, a formação da palavra, com a palavra crítica, é do mesmo radical, com o mesmo radical critério. Quando a gente tem crítica, quando a gente tem crise, perdão, a gente faz a crítica. O que é crítica? É o juízo de valor sobre a ação. A crise é isso. Você olhar para a sua vida e perguntar: estou vivendo isto? Como estou vivendo isso? Por isso entrei em crise, porque aquilo que eu estou vivendo não mais me suporta. Então, você com critérios, quais são os critérios nossos? O Evangelho. Com os valores do Evangelho, você vai iluminando a sua vida, não é? E vai assim se transformando. Nós vivemos, tem várias crises, mas vamos ficar numa só, a crise religiosa. Nós vivemos hoje a crise religiosa, e ela vai descambando, pouco a pouco, uma palavrinha, difícil, hein? Difícil. Preste atenção. A crise religiosa tem uma marca. Sabe qual é a marca? Ó a palavra. A indiferença. Prestaram atenção? Indiferença. Indiferença que vai nos afastando progressivamente da vida religiosa. Outra indiferença é aqueles que se absorvem pelas preocupações diárias. Tem muita coisa para fazer. Para que ir para a igreja? Para que religião? Para que Deus? Tem muita coisa. É um tarefismo existencial, o tarefismo da nossa vida. Outros vivem a indiferença por conflitos vividos em segredo, certamente no tempo de criança, no tempo de adolescência, não? Lá fizeram mal para mim. Lá eu fui maltratado quando eu estava no catecismo. Aqui não. Mas sei lá, da comunidade, aquela pessoa me afastou, não é? Não, igreja é para os velhos, não é para mim não. A indiferença. Há também uma indiferença de outros e
Quando o ambiente era sagrado, ele estava lá, na religião. À medida que a sociedade vai se secularizando, vai saindo do sagrado, a pessoa vai se tornando indiferente à religião. Entende? Quando eu estava preparando a homilia, eu me lembrei de um exemplo, que talvez seja um pouco longe de vocês, mas era muito perto de mim. Eu trabalhei muitos anos na PUC, como professor. E o que a gente percebia nos velhos tempos, né? Hoje não sei como está lá, aqui eu estou aposentado, mas vinha muita gente, mas muitos jovens das cidades vizinhas para Campinas, que é uma metrópole, não é capital, é metrópole. É uma cidade maior do que as outras grandes cidades. Era interessantíssimo, no curso que eu trabalhava mais, os jovens vinham para a universidade com valores familiares bem sacrais, bem do sagrado. Percebia no começo do curso. De repente, estavam mudados. Porque longe da família, longe da cidade, longe dos vizinhos. Agora eu sou livre. Agora eu faço o que eu quero. Ninguém está me vendo. Não tem mais aquela vizinha que fica na cortina assim, olhando. Nossa, a filha da fulana chegou às 11 horas da noite. Não tem mais isso. Então agora ela está livre. Ela se seculariza. Para que religião? A indiferença. Entende? Acontece muito isso. E aí o afastamento vai se apagando, aquela tênue chama da fé, colocada muitas vezes com tanto amor e carinho pelos pais. Há uma indiferença, olha só, há uma indiferença encoberta com a nossa piedade religiosa. Indiferença encoberta com a nossa piedade religiosa. Não é vocês são santos. Mas aquele que diz assim, você é cristão? Eu sou. Você frequenta a comunidade? De vez em quando. Mas eu batizo minha filha. Chegou o nascimento da filha, eu levo lá na igreja, para não morrer pagão. É assim que eles dizem. E depois? Depois... Mas eu empurro meu filho para ser crismado. E quando chega, então, o ápice de tudo isso, eu quero fazer uma grande cerimônia, bonita, enfeitar a igreja, plumas e paetês. Mas você frequenta a comunidade? Isso é indiferença. Para você, o que é a primeira comunhão? O vestido, a festa. O que é o casamento? A festa, e só a festa. E o sacramento? Onde é que ficou? Não ficou. Isto que significa louvar a Deus com os lábios, mas o coração está longe. Deu para entender? Louvar a Deus com os lábios, mas o nosso coração está longe. Claro que o padre não é bobo, né? Claro que é importante a festa, é importante a confraternização, preparar uma roupinha nova. Claro que tudo isso é importante. Mas celebrar a fé, a primeira coisa é preparar o coração para o encontro com Deus. Isto é mais importante. As outras coisas são secundárias. Transformar o secundário em essencial, isto que é difícil. Meu querido irmão, querida irmã, vamos então aprofundar um pouquinho isso mais. A nossa fé é histórica. Isto é, Deus se revela na história humana. Deus penetrou nessa história. Deus entrou nessa história. Deus fez palavra nessa história. Deus fez a sua tenda no meio de nós, pelo mistério da encarnação. Olha, o Evangelho não muda. O Evangelho não muda. O que muda são os interlocutores.
são os interlocutores. E se nós ficarmos presos às coisas do passado, a um tipo de religião, código canônico, código de lei, desculpe, a gente não vive a religião do coração. Principalmente nesse momento de pluralismo. O que é pluralismo? Uma variedade de desafios. Isso é plural, plural significa isso. É um pluralismo presente em todas as esferas que nos obriga a esclarecer nossa opção religiosa. Que cristão eu sou? Que cristã eu sou? Como eu me comprometo com a pessoa de Jesus Cristo? Como é que eu comprometo com a construção do reino? Não precisa ficar gritando na praça. A sua vida. Esta é a opção da fé. É a sua vida pessoal. O seu modo de ser. A sua paixão por Jesus Cristo. É isto que revela o seu compromisso neste momento histórico de uma cultura nova que exige um modo novo de manifestar a sua fé. Os fariseus estavam apegados à lei, a ritos, à exterioridade. A exterioridade. Eu sempre me lembro aqui da passagem do bom samaritano, né? É bem claro a questão da indiferença. Lembra da passagem do bom samaritano? O homem caído à beira da estrada, os doutores da lei passaram. Quem parou? Aquele que não tinha ouvido nada sobre a religião judaica, o samaritano, que eram inimigos dos judeus. Este parou, viu, teve compaixão e cuidou daquele caído. Essa é a grande crítica que Jesus faz aos fariseus pela vida exterior. Os outros passaram porque viviam uma religião da exterioridade. Jesus faz uma crítica a esse modelo de religião. Vocês deixaram de lado, diz Jesus, o mandamento de Deus e se apegaram à tradição dos homens. Vocês pedem que lavem as mãos? Vocês ficam presos ao rito, à cultura? Vocês sabem por quê, né? O sujeito, eles diziam assim, que tudo que estava fora do templo é impuro. Então, viver ali fora é impuro. Quando entrava no templo, tinha que se purificar. Daí o contexto que vocês ouviram o Evangelho, entenderam? Também a purificação dos alimentos. Havia alimentos impuros, então tem que se lavar. Não era questão de higiene, viu? Era outra, uma questão moral. Mas uma questão moral que se apegava, então, à lei. Então eles ficaram olhando. Lava ou não lava as mãos? Ficavam presos à exterioridade. E foi por isso que eles perguntaram, então, a Jesus, né? E Jesus insiste, escutai todos e compreendei. Por que vocês querem lavar as mãos? Suas mãos estão a serviço? Jesus falou isso para eles. Vocês querem lavar as mãos para purificar as mãos para estar a serviço? Ou só para cumprir lei? Todas as coisas são puras, Jesus vai dizer. A impureza, o que separa de Deus e dos outros, não vem dos alimentos, não vem de fora e vai para o estômago. A impureza só pode sair de dentro do centro da pessoa, do coração do ser humano. Isto que impede a relação sadia com Deus e fere as relações com os homens. Claro, meu irmão, qual é a proposta de Jesus? É a religião do coração. É a religião que você une a Jesus no mistério mais íntimo, pessoal seu com ele. Essa religião verdadeira, quando nós temos essa intimidade com Jesus, com certeza, mas com certeza absoluta, mais do que a certeza matemática, quando você tem esta ligação profunda com Jesus, esta relação profunda te abre ao outro, te abre ao serviço, te abre à disponibilidade, te abre a construir o reino de Deus. Porque o coração humano é capaz da compaixão, da solidariedade, da fraternidade, do amor, da bondade, do serviço.
Mas quando o coração se petrifica, se torna pedra, o profeta já dizia: tirarei do vosso peito um coração de pedra e vou colocar em vocês um coração de carne. O profeta vai dizer isso, não é? Um coração que seja capaz de amar, de servir, de viver a justiça. Mas quando o coração está petrificado, é capaz do pior. Quando o nosso coração está pedra, vivemos a imoralidade, a corrupção, a falta de ética, o adultério, a vaidade, o ódio, a inveja, a calúnia, o roubo, etc. São os pecados que encontram na raiz do ser humano, estes. Quando o homem se fecha à graça de Deus. Quando nós não deixamos a graça de Deus penetrar no nosso coração. Querido irmão, querida irmã, diante da proposta de Jesus, que Jesus nos faz hoje, vamos viver uma religião pura. Qual é a religião que agrada a Deus? É assistir os órfãos, as viúvas, como nós ouvimos na segunda leitura, e não se deixar contaminar pelo mundo. Viver a proposta de Jesus em nossos dias exige de cada um de nós, hoje, ouvindo essa palavra, uma conversão radical, ou seja, abrir-se para a religião do coração. Amém. Amém.